Era uma noite tranquila, como tantas outras, até que tudo mudou em um piscar de olhos. Amara Johnson, a destemida diretora do FBI, voltava para casa após um dia exaustivo de trabalho. Ela desejava nada mais do que uma noite de descanso, um jantar acolhedor e algumas horas mergulhada em seu livro favorito. Mas o destino tinha outro plano para ela naquela noite. As luzes vermelhas e verdes de uma viatura brilharam no retrovisor do seu SUV preto e o som da sirene cortou a paz da estrada deserta. Amara apertou os olhos, não por medo, mas por uma leve ironia. Ela sabia que não estava fazendo nada de errado. O carro estava na velocidade correta, os sinais de direção usados de forma apropriada. Mesmo assim, ela tinha visto essa cena muitas vezes antes. Com um suspiro, Amara puxou o carro para o lado da estrada e parou, acendendo os faróis. Era um reflexo automático, algo que ela havia aprendido a fazer com o tempo, como uma mulher negra nos Estados Unidos. Não porque ela desconfiasse da lei, mas porque sabia que muitas vezes a justiça não era aplicada de forma justa. O policial que se aproximou era alto e branco, e seu comportamento autoritário imediatamente a incomodou. Ele bateu com força na janela do carro, seus olhos carregados de desconfiança. Amara abaixou o vidro, mantendo a calma, e com a voz suave, mas firme, disse: "Boa noite, oficial. Como posso ajudá-lo?" O policial, Daniel Carter, a observou por um longo momento antes de responder com um tom impessoal: "Carteira de motorista e registro." Amara, sem demonstrar qualquer inquietação, perguntou educadamente: "Poderia me dizer o motivo da abordagem?" Ela ainda não entendia o que havia causado a parada, já que não havia violado nenhuma regra de trânsito. Daniel deu de ombros, com uma resposta vaga: "Você parece suspeita. Preciso verificar seus documentos para garantir que tudo está em ordem." A expressão de Amara se endureceu, mas sua voz permaneceu controlada. "Você poderia explicar o que exatamente me faz parecer suspeita?" A lei exige um motivo válido para a parada. A paciência do policial se esvaiu. Seu rosto se fechou em uma expressão de raiva e ele quase gritou: "Está querendo discutir com a polícia? Não complique as coisas. Apenas mostre seus documentos." Amara, agora ciente do que estava acontecendo, puxou lentamente sua carteira e os documentos exigidos. A noite, que parecia ser uma simples volta para casa, agora se transformava em algo muito maior. Um confronto não só entre ela e o policial, mas entre justiça e preconceito. Amara segurou os documentos firmemente, sem entregá-los de imediato. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo, conhecia seus direitos e sabia que tinha o direito de exigir uma explicação razoável. "Se você não pode me dar uma razão válida para essa parada, isso é abuso de poder", pensou consigo mesma. De repente, o policial bateu com força na porta do carro, fazendo Amara saltar. "Não me venha com um sermão sobre a lei", disse ele com raiva. "Eu sou quem aplica a lei aqui, e você não é ninguém para me dar lição de moral." A tensão no ar ficou palpável. Outros carros passavam rapidamente, seus faróis piscando na estrada, mas ninguém parecia se importar com o que estava acontecendo ali. Amara respirou fundo e se forçou a manter a calma. Ela já tinha passado por isso antes, mas algo estava diferente agora. Ela podia sentir a hostilidade nos olhos de Daniel. O policial, agora mais agressivo, disse com voz autoritária: "Eu parei o carro. Você vai obedecer." "Não estou aqui para resistir." Amara respondeu sem hesitar. "Mas não vou atender a pedidos sem um motivo válido." Ela o olhou nos olhos, sem medo, sem se intimidar. A calmaria dela parecia só irritar ainda mais Daniel. "Quem você pensa que é para falar comigo assim?" ele gritou. "Não haja como se soubesse de tudo. Me entregue os documentos." Amara ainda mantinha os papéis na mão e com a voz serena disse: "Sou uma cidadã cumpridora da lei, oficial, e sei que você também sabe disso."
A situação estava escalando. Daniel, agora claramente incomodado, apontou uma lanterna diretamente no rosto de Amara, como se a estivesse inspecionando, procurando por algo suspeito. Está carregando drogas? Armas? Gente como você tem tendência a se envolver em coisas obscuras. Amara sentiu um aperto no peito, mas não perdeu a compostura. Nenhum oficial, e não vejo motivo para você duvidar de mim. Ela respondeu calmamente. E sugiro que não me insulte. Daniel rosnou, já perdendo a paciência. Não preciso de razão para duvidar de você, e não preciso de respeito por gente como você. Eu só preciso fazer o meu trabalho. Se não cooperar, vou ser forçado a tomar medidas drásticas. As palavras dele foram uma ameaça clara, e Amara podia sentir a situação saindo de controle. Mas ela se recusou a deixar o medo tomar conta. Estou disposta a cooperar, desde que você siga o devido processo. Não posso ser forçada a fazer nada que vá contra os meus direitos, disse com a voz inabalável. Ela sabia que isso estava apenas começando. O confronto que se desenrolava ali não seria resolvido rapidamente. O que parecia ser uma simples parada de trânsito estava se transformando em um teste, não só para ela, mas para o próprio sistema de justiça. Amara permaneceu firme no seu carro, os olhos fixos no policial, as mãos apertando o volante. Ela já enfrentara muitos desafios em sua carreira, mas nunca imaginara que seria ela a vítima de um abuso de poder tão flagrante. Daniel, agora claramente sem paciência, ficou parado à frente do carro, com os braços cruzados e o olhar cheio de hostilidade. Quem você pensa que é para me desafiar? Isso não é uma negociação, ele gritou, a tensão entre os dois crescendo a cada segundo. A paciência do policial se esvaiu. Seu rosto se fechou em uma expressão de raiva e ele quase gritou: está querendo discutir com a polícia? Não complique as coisas, apenas mostre seus documentos. Amara, agora ciente do que estava acontecendo, puxou lentamente sua carteira e os documentos exigidos. A noite, que parecia ser uma simples volta para casa, agora se transformava em algo muito maior. Um confronto não só entre ela e o policial, mas entre justiça e preconceito. Ou você coopera, ou terei que tomar medidas drásticas, ele disse, sua voz carregada de ameaças. Amara manteve a calma, respondendo com firmeza. Oficial, não estou me opondo. Só estou pedindo que você siga o procedimento. Se não conseguir uma razão válida para essa parada, eu me reservo o direito de recusar a cooperação. Sua resposta só fez Daniel perder ainda mais a paciência. Ele levantou a mão e apontou para ela, sua expressão fria. Chega, saia do carro agora. Amara o encarou, sentindo o peso de cada palavra e gesto dele. O perigo estava em cada movimento, mas ela não se moveu. Não vou sair do carro sem uma boa razão. Não me sinto segura fazendo isso. Daniel, irritado, bateu com força na porta do carro. Sua voz quase gritou. Saia do carro! Isso é uma ordem! Amara respirou fundo. Ela sabia que seguir suas ordens irracionais só pioraria a situação. Ela havia treinado centenas de agentes durante sua carreira e a lição mais importante sempre fora manter a calma, não importa a situação. Eu não vou obedecer a uma ordem ilegal, respondeu Amara, sua voz calma, mas firme. Daniel deu um passo atrás, sua mão indo para a arma ao lado. Pessoas como você não têm o direito de decidir nada aqui. Eu é quem dou as ordens. Quer ver o que acontece se me desobedecer? O coração de Amara apertou ao ver a mão dele se aproximando da arma. Este era o momento em que ela precisaria ser cuidadosa. Qualquer movimento errado, qualquer palavra fora de lugar, poderia levar a consequências imprevisíveis. Estou gravando tudo, ela disse, apontando para o telefone montado no painel. Cada movimento está sendo gravado e vou usar isso como prova, caso a situação fuja de controle. Daniel sorriu de maneira cínica. Você acha que me preocupo com câmeras?
O que alguém pode fazer? Lembre-se, eu sou o único no controle aqui. Para reafirmar sua autoridade, Daniel sacou a arma do coldre e apontou diretamente para Amara através da janela. "Saia do carro agora!" ele gritou, a tensão no ar se tornando insuportável. Amara permaneceu imóvel. Ela sabia que qualquer reação sua poderia ser interpretada de forma errada. Com as mãos firmemente no volante, seus olhos fixos no policial, ela disse com uma calma impressionante: "Você está infringindo a lei, oficial. Exijo que largue sua arma imediatamente." "Isso é um exagero de autoridade", Daniel zombou, mantendo a arma apontada. "Não tente ser esperta, garota. Eu disse que isso não é uma negociação. Se você não ouvir, serei forçado a usar a força." Amara percebeu que a situação estava fora de controle. Não era apenas um abuso de poder, mas uma demonstração clara de preconceito e hostilidade. Ela decidiu jogar sua última carta. Lentamente, começou a mover a mão em direção ao telefone no painel, com cuidado para que Daniel visse cada movimento. A paciência do policial se esvaiu. Seu rosto se fechou em uma expressão de raiva e ele quase gritou: "Está querendo discutir com a polícia? Não complique as coisas. Apenas mostre seus documentos." Amara, agora ciente do que estava acontecendo, puxou lentamente sua carteira e os documentos exigidos. A noite, que parecia ser uma simples volta para casa, agora se transformava em algo muito maior, um confronto não só entre ela e o policial, mas entre justiça e preconceito. "Chame seu superior, o xerife, e eu vou relatar tudo isso", disse Amara com firmeza. Daniel, momentaneamente confuso, manteve a arma firme em sua mão sem abaixá-la. "Você não tem permissão para ligar para ninguém sem a minha autorização", ele disse, tentando manter o controle da situação. Mas Amara, sem dar atenção à sua ameaça, discou um número rapidamente e colocou o telefone no ouvido. "Olá, aqui é Amara Johnson, diretora do FBI. Fui parada por um policial chamado Daniel Carter, que sem motivo algum apontou uma arma para mim sem justificativa legal. Peço que o xerife venha agora para resolver essa situação imediatamente." Ela desligou o telefone e olhou fixamente para Daniel, sem desviar o olhar. Daniel parecia não perceber o peso do que ela acabara de fazer e continuou com seu discurso. "O que você está fazendo? Você acha que pode sair dessa sem me ouvir?" Amara respondeu calmamente, sua voz sem hesitação. "Não estou tentando fugir de nada. Só estou pedindo justiça e transparência. Se você não seguir a lei, enfrentará as consequências." Daniel apertou ainda mais a arma e os dois se encontraram em um impasse. De um lado, um homem dominado pelo ódio e pelo abuso de poder. Do outro, uma mulher firme, mostrando paciência e coragem. O ar estava carregado de tensão quando ao longe uma sirene soou. Outro carro de polícia se aproximava e de dentro dele o xerife apareceu. Daniel, visivelmente agitado, trocou seu olhar agressivo por um mais preocupado. O xerife se aproximou de Daniel com passos firmes, seus olhos penetrantes. "Carter, o que diabos está acontecendo aqui?" "Abaixe essa arma", ordenou o xerife. Amara permaneceu em silêncio, aguardando a reação de Daniel. Este era o momento da verdade. Daniel olhou para trás, atordoado, encarando seu superior. Ele abaixou rapidamente a arma e tentou recuperar a compostura. "Senhor, ela não está cooperando. Eu pedi várias vezes para ela sair do carro, mas ela recusou e ainda filmou tudo para me ameaçar." O xerife franziu a testa, claramente surpreso. "Você acha que esse é um bom motivo para sacar uma arma? Isso é sério, Carter. Abuso de poder. Você sabe o que está fazendo?" Amara, com calma, rolou lentamente a janela para baixo, fixando os olhos no xerife. "Senhor, pedi a ele uma razão válida para me parar, mas ele não respondeu. Em vez disso, ele me ameaçou, me forçou a sair do carro e, por fim, apontou uma arma para mim."
O xerife Grant congelou por um momento, seu olhar se tornando mais focado quando reconheceu a mulher no carro. Você é Amara Johnson, a diretora do FBI? Amara assentiu, sua expressão séria. Sim, senhor. Eu estava a caminho de casa, quando fui parada sem razão. Tentei cooperar dentro da lei, mas as ações do oficial Carter ultrapassaram todos os limites. Ele me insultou repetidamente. Grant ficou em silêncio por um instante, antes de virar a cabeça lentamente para Daniel, que estava agora visivelmente pálido. Você não a reconheceu? Esta é a diretora do FBI. Você cometeu um erro terrível. Daniel gaguejou, tentando desesperadamente encontrar uma desculpa. Eu não sei, senhor. Ela não apresentou a papelada correta. Eu estava apenas seguindo o procedimento. Grant soltou um suspiro pesado, sua voz agora gelada. Procedimento? Qual procedimento autoriza você a apontar uma arma para alguém que não está ameaçando ninguém? Qual procedimento permite que você insulte e ameace um cidadão, especialmente quando essa pessoa é o diretor do FBI? Você é um idiota, Carter. Amara interrompeu com sua voz firme e sem rodeios. Senhor, eu gravei tudo. Cada movimento do oficial Carter, cada palavra está neste vídeo. Não estou apenas pedindo uma explicação, estou exigindo uma investigação completa sobre as ações dele. Grant fechou os olhos por um momento, tentando se acalmar. Ele sabia que aquilo ia muito além de um simples erro. Se não fosse tratado com seriedade, aquilo se transformaria em um grande incidente, algo que não passaria despercebido pela mídia. Ele se virou para Daniel com um olhar severo. Me entregue sua arma, Carter, ordenou. Daniel, sem alternativas, entregou a arma, seus dedos trêmulos entregando o objeto com relutância. Grant pegou a arma e a examinou por um instante, antes de guardá-la no bolso. Em seguida, ele gesticulou para Amara. Senhorita Johnson, por favor, poderia sair do carro? Eu prometo que vou lidar com isso. Amara abriu a porta do carro e saiu, fixando seu olhar em Daniel. Eu não quero nada além de justiça e transparência. Você quebrou a lei e eu vou garantir que você seja responsabilizado por isso. Grant fez um sinal e alguns oficiais chegaram rapidamente ao local. Ele entregou Daniel aos 2 policiais. Carter, você está oficialmente suspenso das suas funções. Vamos iniciar uma investigação sobre suas ações. Daniel ficou paralisado, mas não ousou resistir. Ele murmurou palavras incompreensíveis, mas seus olhos falavam mais que palavras, raiva misturada com medo. Amara observou a cena e uma sensação de tristeza a invadiu. Não era a primeira vez que testemunhava o abuso de poder de um policial, mas agora, sendo ela mesma a vítima, ela sentiu de forma mais profunda o peso da situação. Havia muito trabalho a ser feito para mudar o sistema. Antes de sair, Amara se virou para o xerife Grant. Espero que você leve isso a sério, não apenas porque sou o diretor do FBI, mas porque isso pode acontecer com qualquer um. Ninguém merece ser tratado dessa forma. Grant baixou a cabeça, seus olhos cheios de remorso. Eu entendo, senhorita Johnson. Pode confiar que isso não será varrido para debaixo do tapete ou ignorado. Tomaremos as providências necessárias. Quando Amara se afastou, ela sentiu o peso do cansaço em seu corpo, mas seu coração estava em paz. Sabia que havia feito o certo, não só para se proteger, mas para falar por aqueles que não tinham poder para se defender contra a injustiça. Enquanto se afastava, Daniel já estava sendo algemado e conduzido. Os outros oficiais observaram em silêncio, rostos pesados e pensativos. Aquilo não era apenas um alerta para Daniel, era um recado claro para toda a corporação. Poder não é privilégio para abusar, é dever para proteger. E quando esse dever é deturpado, as consequências virão. A situação parecia controlada, mas todos sabiam que o impacto daquele momento ecoaria por muito tempo. No dia seguinte, o chefe Grant ordenou imediatamente uma investigação interna completa.
Daniel Carter foi detido e confrontado com uma série de perguntas que ele não podia mais evitar. Ao mesmo tempo, o Conselho de Supervisão da Polícia, junto com outras agências, se mobilizou. Amara não se limitou a enviar o vídeo, ela foi além. Apresentou provas públicas das palavras ofensivas e do comportamento abusivo de Daniel. Tudo em uma coletiva de imprensa onde ela não falava apenas por si. Queridos, disse ela diante de dezenas de repórteres, isso não é apenas sobre mim, uma diretora do FBI desrespeitada. Isso é sobre milhares de americanos, especialmente pessoas negras e pardas, que enfrentam a injustiça diariamente. Ela se comprometeu a usar todos os recursos possíveis para que a justiça fosse feita, por ela e por todos os outros. 2 meses depois, Daniel Carter enfrentou o tribunal. O salão estava lotado. Jornalistas, ativistas e cidadãos comuns atentos a cada detalhe. O advogado de Daniel tentou argumentar que tudo foi um erro em meio ao estresse do momento. Mas o vídeo era claro, não havia ameaça, apenas um agente abusando de sua autoridade para intimidar. Amara foi chamada a depor. Com voz firme e postura inabalável, ela descreveu cada momento, da abordagem sem motivo ao instante em que uma arma foi apontada para ela. Ele não só abusou do cargo, disse ela, mas também feriu a confiança do povo no nosso sistema de justiça. Se esse tipo de conduta for tolerado, o sistema deixará de proteger para começar a oprimir. Depois de dias de julgamento, o veredito saiu. Culpado por abuso de poder, discriminação racial e por colocar uma vida inocente em risco. A sentença, 4 anos de prisão. Daniel manteve a cabeça baixa, em silêncio, enquanto a sala se enchia de aplausos. Para muitos, aquilo não era apenas um ato de justiça, era um avanço real na luta contra o racismo institucional. O caso de Daniel Carter se tornou um marco. Treinamentos sobre antirracismo e ética foram aplicados em várias regiões do país. Amara, como diretora do FBI, viu ali a oportunidade de impulsionar reformas profundas. Reuniu-se com legisladores, líderes comunitários e ativistas, cobrando mudanças reais nas políticas de policiamento. Isso não é sobre vingança, disse ela em uma nova coletiva. É sobre responsabilidade. É sobre lembrar que nenhum sistema será justo se permitir que o poder vire uma arma contra o povo. Porque se aqueles que deveriam proteger são justamente os que ferem, algo precisa mudar. Obrigado por tirar um tempo para ouvir essa história. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, clique em gostei e se inscreva no canal. Assim, você não perde nenhuma das histórias que realmente importam. Amanhã, a gente volta com mais uma narrativa forte, necessária e, quem sabe, transformadora.